agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje nós vamos falar sobre o projeto Mediar da Polícia Civil. Para conversar comigo sobre esse assunto está aqui no estúdio da Unicruz TV a delegada regional Caroline Bamberg Machado. Seja muito bem-vinda, Caroline, é um prazer te receber aqui. Obrigada também pelo convite. Então, explica pra gente o que é esse projeto Mediar e em que casos se aplica essa mediação, Caroline? Olha, o projeto Mediar, ele é um projeto que se inclui na chamada justiça restaurativa. Né? O que significa? Restaurar as relações entre as pessoas. Né? Eu acho que hoje em dia ele veio numa ânsia de tentar resolver os problemas fora da esfera judicial. Né? As pessoas elas acabam judicializando tudo e a gente percebeu, a Polícia Civil percebeu que há uma judicialização muito grande e que o judiciário nosso e nem as delegacias não comportam mais. Não conseguem dar conta. Não conseguem dar conta de tudo isso. Então, em 2013, copiando um modelo que já tem desde 2003 em Minas Gerais, que também é chamado Projeto Mediar, a delegada Sabrina Defende, que é uma delegada que encampou essa ideia dentro da polícia, começou com um projeto e faz pouco tempo que se transformou então num programa da Polícia Civil, resolveu estudar isso e aplicar dentro da Polícia Civil a mediação de conflitos. A mediação de conflitos ela consiste no quê? Em fazer as pessoas conversarem num ambiente seguro e elas mesmo buscarem uma solução para os seus conflitos, para os seus problemas. Não são em todos os casos que são aplicados que é aplicado o programa. São nos casos em que há uma relação de continuidade nas relações entre as pessoas, são vizinhos, são colegas de turma, são colegas de trabalho, são pessoas que após o conflito vão ter que conviver novamente na sociedade. Então busca o quê? Elas poderem resolver esses conflitos, elas buscarem uma solução para que não se judicialize isso. Né? Mas isso só ocorre a partir do momento que existe uma ocorrência na Polícia Civil. Exatamente. Em Minas Gerais, já estão desde 2003, eles já avançaram bastante. Eles têm os núcleos de mediação já formados há muito tempo, estruturados de uma maneira mais sólida, em que as pessoas não precisam mais nem registrar a ocorrência. Elas têm um conflito, elas procuram esse programa Mediar e lá elas resolvem sem registro de ocorrência, sem nada. Então esse é o nosso objetivo. Né? Estamos começando, vamos dizer assim, de maneira mais, vamos dizer assim, devagar, para se solidificar ele dentro da polícia. Então no início, por enquanto, precisa o registro de ocorrência e a representação. Porque só cabe nos casos em que a ação penal depende da vontade da vítima. Não se aplica nos casos de furto, roubos, casos em que são ação penal pública incondicionada. Né? Mas sim naqueles casos em que a vítima tem a disponibilidade de agir ou não, de representar ou não. Então, tendo esse registro, é chamado a vítima e é proposto mediação. E aqui em Cruz Alta, desde quando está funcionando essa mediação? Nós fizemos a inauguração do Núcleo Mediar, que ela tem uma sala própria, tem um ambiente próprio, que é um ambiente diferente, vamos dizer assim, e fica da sala. Fica na Delegacia Regional. Nós inauguramos ele dia 5 desse mês e começamos efetivamente, então, dia 7, né, que foi logo depois. E já houveram casos, então, estão se engatinhando os casos e para se fazer a composição, então, a mediação desses conflitos. Sim. E como é que vem sendo a aceitação? Olha, o pessoal no início, como é um programa novo, essa semana passada fui em outra emissora, já fiz uma entrevista sobre isso, então as pessoas já passaram a conhecer. Vocês estão fazendo um trabalho de divulgação. Exato, né? Uma divulgação disso. As pessoas estão interessadas, várias pessoas ligaram para saber como é que era, que queriam, né, participar do núcleo, e a gente explicou que tem que ter alguns requisitos, tem que ter o registro, tem que passar por uma análise. Não vai ser aplicado aos casos de um bandido contumaz, alguém que pratica ou que faz da sua vida um meio criminoso, vamos dizer assim, não. É aqueles casos específicos em que as pessoas tiveram um conflito por N motivos, né, própria
sociedade hoje em dia, ela está muito propícia a conflitos e que elas vão ter que passar a conviver e posterior a esse conflito. Então, essa convivência a gente quer torná-la, vamos dizer assim, uma convivência dentro de uma respeitabilidade, né? Que elas se respeitam mutuamente e que sanem elas mesmas aquele conflito. Sim, o que é importante, né? Porque vocês vão precisar ter essa convivência mais tarde. Exato. Né? E isso também é bem importante porque as ocorrências que acabariam caindo lá no judiciário ajuda que isso desafogue um pouco o poder judiciário, né? Nós, assim, nesse primeiro passo, a gente vai remeter, no momento que ela aceita participar do mediar, ela assina um documento em que ela aceita participar do mediar, e aí como é que vai acontecer? Nós entramos em contato com a vítima, que já não vai mais ser chamada de vítima, vai ser chamada de demandante, e o acusado demandado, já para tirar aquela coisa de vítima e acusado. Não, é demandante e demandado. Se a demandante, então, que seria a vítima, aceitar, ela vai ser proposta para ela o quê? Uma audiência em conjunto com o demandado, então, que seria o acusado no início, para os dois conversarem. O ambiente lá mesmo é uma mesa redonda, vai ter o mediador, que é um policial civil capacitado para isso, e ele vai auxiliar de forma secundária. Os principais são o demandante e o demandado, vai auxiliar os dois a encontrar uma solução para esse conflito. Então, nós temos assim vai ser entrado em contato com ela, se ela aceitar, vai ser entrado em contato com o demandante, com o demandado, que é o suposto autor. Ele também, aceitando, vai ser proposta essa audiência em conjunto. E dessa audiência em conjunto, eles assumem o compromisso perante a autoridade policial de haver um respeito mútuo entre eles daquele momento em diante. Uma outra coisa bem interessante que o projeto também traz é que nós, vamos dizer assim, policiais, nós vamos fazer um acompanhamento dessa relação, vamos dizer assim, durante 60 dias. Efetuar ligações, vai ver, está dando certo, estão se respeitando. E isso é muito importante, porque a vítima e o autor se sentem, o demandado e o demandante se sentem também acolhidos. E protegidos com essa ação, então, a mais. Eu até ia te perguntar se quando houver casos de reincidir, né? Qual seria a conduta? Quando houver caso de reincidência, não se faz mais a mediação. Né? Logo, pode ser que futuramente se faça até uma outra, mas nesse caso ali não. É feito um novo registro, se a vítima quiser, e se remetido para o fórum. Né? Não vai se tentar mais uma vez. Porque no caso, assim, se as vítimas e o acusado, eles não aceitarem nesse instante que é, vamos dizer assim, o compromisso de se respeitar, não há mais motivo, então, nesse caso ali, para se fazer a mediação. Num outro caso, se ele se envolver, até a gente pode tentar nova mediação, mas nesse caso ali não. O procedimento ele é fechado sem a representação da vítima, então a vítima renuncia o procedimento e nós remetemos esse procedimento para o judiciário para lá ser arquivado. Né? Agora é assim que funciona. Futuramente, enquanto isso se solidificar, que as pessoas começarem a ver que isso é uma coisa boa, provavelmente vai acontecer, o natural é acontecer como está acontecendo em outros estados, que nem em Minas Gerais, que vai ter núcleos de mediação que vão ser feitos ali sem remessa ao judiciário, que é o ideal, porque aí sim desafoga realmente a judicialização ou o trabalho, né? Sim. Todos os mediadores que participam desse processo são policiais civis? São policiais civis. E que tipo de capacitação eles receberam para estar atuando? Nós fizemos um curso, né, durante 3 dias, né, em Porto Alegre, com a delegada Sabrina e o Prates, que é um inspetor, que são os que encamparam essa ideia. E ali a gente aprendeu, então, as técnicas de se usar para mediação. O trabalho policial por si só, ele a gente já pratica essa mediação de uma forma não formal. Assim, no dia a dia tu pratica isso. O policial, ele já sabe lidar com conflitos por si só, porque é isso que é o nosso ramo, né? É o trabalhar em conflitos. Então, os policiais eles já têm um preparo, assim, até pela própria convivência, pela própria experiência que eles têm. Lá na delegacia, somos 4 policiais aptos a fazer mediação. Né? São a Tayara, o Josias, o Flávio e eu. Né? Por enquanto, a gente vai trabalhar o quê? A regional
na regional, da delegacia regional, é que abriu o núcleo. Depois a gente vai expandir para as outras delegacias da região também. Aqui na região só Cruz Alta que tem? Só Cruz Alta. Nós estamos, como tudo é novo e a gente está aprendendo a fazer essa mediação em si, ou colocando em prática de forma mais formal, né? Nós vamos, com o tempo, ir avançando para as outras delegacias, fazer tipo um núcleo de mediação regional. Né? E existe uma previsão de quanto tempo essas outras delegacias da região devem receber o projeto ou ainda não? Ainda não. Nós temos assim, esse ano tem mais uma turma para ser formada, então a gente quer primeiro trabalhar com a Delegacia da Mulher, né? Queremos que seja instalado na Delegacia da Mulher um núcleo, porque é uma situação diferente, claro. Né? Violência doméstica é uma situação diferente. Por enquanto, o nosso núcleo não está atendendo violência doméstica, né? A gente quer que as meninas lá da Delegacia da Mulher se capacitam para fazer um núcleo específico devido à própria matéria, à própria situação ser diferente. Aqui em Cruz Alta, então, nós estamos atendendo a DPPA, a primeira delegacia e a segunda delegacia. Né? Em outras delegacias também a gente vai começar ali a mexer. Eu acho que até final do ano a gente já vai em outra delegacia fazer algumas mediações. Tu falaste na questão da questão da mulher, né? Da delegacia da mulher. Eu te pergunto, essas mediações, elas são importantes, porque eu acho que muitas vezes essas pessoas precisam continuar esse convívio. Exato. Mas uma coisa que a gente fica pensando é a questão psicológica, né? Porque quando as pessoas vão para essas mediações, quando ocorrem esses conflitos, elas vão muito inflamadas, né? Então elas querem brigar. Né? Mas o mediar, ele faz o quê? Nós não entramos em contato logo com ela. A gente espera uns 15, 20 dias para ter o primeiro contato com a vítima, né? Para propor para ela. Sim. Então os ânimos geralmente já estão mais calmos. Se a gente vê que ainda tem aquele sentimento de querer justiça, né? A gente espera mais, faz mais uma tentativa, dá uma acalmada. Porque a gente percebe o que geralmente é no ânimo ali, no calor da coisa que as pessoas vão lá e registram. E elas têm uma ideia de que no judiciário elas vão sentar e vão conversar. E não acontece isso. Sim. No GCRIM não se tem isso. Em que pese o Dr. Manduca lá, ele é um mediador nato, mas não se tem, devido ao volume de procedimentos que tem, de audiências que tem, não consegue se ter, são audiências de 5 minutos. Tu não consegue falar. E a vítima, ela vai com essa ideia de que ela vai chegar lá e vai conversar e vai resolver. E não é assim. Sim. Então ali a gente propõe, a gente conversa com ela, diz, olha, aqui você vai poder conversar com o demandado num ambiente seguro, um ambiente que você vai poder pedir, ó. Às vezes é uma coisa assim, ó, eu te emprestei tanto, nós somos amigas, você não me pagou, eu precisei, ou eu me abdiquei de alguma coisa, e ficou aquelas questões, e daí você não me pagou, daí eu fui lá te cobrar e você me ameaçou. Então são pequenas coisas que às vezes uma boa conversa, consegue, né? Porque eu entendo assim, que a gente vê é que falta diálogo. Tem aquela cultura, e é isso que a gente quer mudar, aquela cultura de que tudo se resolve no judiciário. Sim. E não se resolve lá. São questões que não se resolvem. Aquele sentimento de mágoa, aquele ressentimento não se resolve. Só vai se resolver no momento que tu conversar, tu olhar olho a olho com aquela pessoa que era tua amiga, ou que tu convivia, e dizer, olha, por que tu fez isso comigo? Olha, eu te devo, mas eu não estou conseguindo pagar agora, daqui a pouco eu vou te pagar, mas tu não precisa vir no meu trabalho me ameaçar, ou tu não precisa... Então é nessas relações que a gente quer mudar. Para a Polícia Civil, está sendo um trabalho a mais. Nós estamos enfrentando dificuldade por causa da estrutura, nós não temos policiais a mais, são policiais que não vão deixar o seu trabalho diário para fazer isso, mas nós 4, primeiramente, nós acreditamos nisso. Porque em outros locais que aconteceram, o índice de reincidência foi baixíssimo. Foi menos de 1%. Sim. Então a gente acredita que é um trabalho a mais agora, mas vai refletir lá no futuro numa diminuição disso. Claro. Entende? De trabalho. Porque geralmente esses casos em que acontece, tu registra. Aí eu fico sabendo que você registrou, daí eu vou lá registrar contra você. E daí depois, sabe, qualquer coisa é motivo para acontecer um registro, para se manter esse conflito. E a gente quer justamente o contrário. A gente quer sanar com esse conflito, e que as partes, isso que é importante, o mediador ele só vai ser um auxiliar. Quem vai decidir a melhor maneira ou a solução para aquele problema vão ser as pessoas que vão estar ali. Elas vão chegar num acordo, né?
Então é isso que a gente acredita que vai trazer um resultado muito grande e que vai trazer um alento muito grande, uma melhora na condição de vida dessas pessoas que participaram, porque elas vão tirar um peso da vida delas. Elas vão se sentir melhores no momento que elas resolvem esse conflito. E muitas vezes essas questões, quando vão para o judiciário, se cria uma expectativa em relação à audiência e depois se sai com uma frustração. Uma frustração muito grande. Porque não se conseguiu resolver. Exato. E daí tu pensa assim, eu não tive justiça. Muitas pessoas, eu não tive justiça porque lá não se resolveu nada. Ou ele pagou uma cesta básica, mas para o conflito dela, não teve. Não resolveu. E com esse projeto, a gente vê assim que a gente vai conseguir fazer um pouco a diferença na vida dessas pessoas. Que são pessoas de bem que por um motivo ou outro se envolveram num conflito. Né? Então a gente está bem empolgado com esse novo programa, né? Com esse novo projeto que a gente está fazendo aqui em Cruz Alta e que em vários municípios, várias delegacias estão acreditando nisso, porque a gente assim percebe que a gente está conseguindo de alguma forma, ou vai conseguir de alguma forma, prestar um serviço que vai resolver esse conflito. Que vai ajudar a e não só números, remete procedimento, mas não estamos vendo mais aquela essência ou aquele coisa de resolver mesmo o conflito, o problema entre as pessoas. Sim. Aqui no Rio Grande do Sul, quantas delegacias já trabalham com Já trabalham, acho que eu não tenho certeza quanto ao número, porque cada semana estão aumentando. Várias delegacias estão acreditando e comprando essa ideia e inaugurando núcleos. Mas com certeza, acho que umas 15 já no Rio Grande do Sul já tem. Eles querem até final do ano se aproximar do número de 50 núcleos de mediação aqui no Rio Grande do Sul. E ano que vem com certeza vão ter mais. E assim a gente vai devagarinho evoluindo e fazendo com que esse programa se efetive e se concretize realmente. Né? Sim. Me diz uma coisa, Caroline, esse projeto de vocês, ele conta com algumas parcerias ou não? É só um projeto da Polícia Civil e não tem parcerias Não, é um projeto da Polícia Civil. Né? Nós contamos, claro, com a parceria no sentido do Ministério Público, que gostou da ideia, né? Não há participação efetiva, mas toda ação penal ela passa pelo Judiciário, pelo Ministério Público. Então nós, antes de inaugurarmos o núcleo, nós fomos conversar com o Ministério Público, com o Judiciário, e eles gostaram muito da ideia, porque é um anseio nosso, né? Tanto meu, quanto da Polícia Civil, quanto do Judiciário, quanto do Ministério Público. Porque não está mais comportando a quantidade de número de ações que tem. Então tudo que vem a auxiliar e realmente resolver o conflito, que é o nosso principal objetivo, tanto na Polícia Civil quanto no Judiciário, vem ao encontro dessa nossa necessidade, né? Sim, é sempre bem-vindo. É sempre bem-vindo. Então, contamos com o apoio deles. Mas é um projeto em si feito e realizado e concretizado pela Polícia Civil. Polícia Civil. Exato. Quem quiser obter informações a respeito do projeto Mediar pode entrar em contato através de que telefone? Através do 197 ou lá na delegacia mesmo. Todos os policiais do plantão, da LPPA, estão capacitados a dar informações sobre isso. Né? A gente teve uma conversa com eles, uma reunião, e a gente informou para eles quais os requisitos. Então, todos os policiais que estão trabalhando na delegacia de pronto atendimento aqui de Cruz Alta estão aptos a dar informações. Então, as pessoas podem ligar direto para a delegacia. O telefone da delegacia é 3322-6160. Tá, a gente vai colocar aí no vídeo, é 197. 197. E o 3322-6160. Exato. Isso. Então tá, eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Sala de Estar. Eu acho que a gente pode contribuir sempre com a comunidade passando essas informações, e eu acho que tudo aquilo que vem para auxiliar, né, para mediar e fazer com que as pessoas possam conversar e se entender é sempre bem importante. Exato, e eu agradeço também essa oportunidade para a gente poder dar a divulgação a esse projeto, que é bem interessante. Tá, vai ser bem bom. Sucesso para vocês, então. Obrigada. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau.